Quando opiniões também matam. No Brasil, muitos comentaristas de TV e articulistas de jornal exercem uma categoria quase profissional que poderíamos chamar de, aspas, especialista em opinião. Sua função consiste em dar pitacos sobre os mais variados temas, mesmo que não tenha a mínima ideia do que seja. Para fazer uma crítica pertinente a algo, seria necessário conhecer bem seu objeto de crítica, certo? É claro que ninguém tem obrigação de saber de nada, mas quando alguém se propõe a falar sobre um assunto, deveria saber o mínimo a respeito, ou ter a humildade de reconhecer que precisa aprender. Não há problema nenhum nisso, já que estamos em constante aprendizado. Porém, o especialista em opinião não se importa. O que ele deseja é mostrar uma pretensa postura revoltada e impositiva. Nós, feministas e militantes da luta antirracista, frequentemente deparamos com esses, aspas, profissionais. É só falar das desigualdades existentes, da violência às quais as mulheres e a população negra estão submetidas para enfrentar opiniões totalmente infundadas. Pesquisas e estudos são feitos para mostrar o mapa da violência no Brasil, mas a pessoa simplesmente diz que não é bem assim e pronto. Talvez porque não veja, mas ele nem sequer cogita a possibilidade de ser míope. E quando ainda pacientemente argumentamos, mostramos dados, ele parte para a grosseria. Somos chamadas de feminazes, coitadistas, vitimistas, tudo isso apenas por falar sobre fatos sociais. Geralmente, quando alguém vem com achismo, eu pergunto, baseado em que você está falando isso, qual sua fonte? Na maioria das vezes a resposta é, aspas, eu acho que é assim, é minha opinião. Minha vontade é responder, aspas, meu amor, posso achar que sou a Alice Walker e escrevi A Cor Púrpura, mas isso não muda o fato de que eu não sou. A pessoa achar que não existe racismo no Brasil não muda o fato de que, em 2013, negros ganharam 54,7% do salário de brancos, segundo pesquisa do IBGE. Não muda o fato de que o assassinato de jovens negros no Brasil é 2,5 vezes maior que o de jovens brancos, segundo o mapa da violência de 2012. Ou de a maioria da população negra ser pobre por conta do legado da escravatura, de as mulheres negras ainda serem a maioria das empregadas domésticas e estarem na base da pirâmide social. A pessoa achar que machismo não existe não muda o fato de que a cada 5 minutos uma mulher é agredida no Brasil, segundo o mesmo mapa da violência. São mulheres sendo mortas pelos simples fatos de serem mulheres. Ser crítico é uma coisa, desonestidade intelectual é outra, e é absolutamente impossível debater com inverdades, além de mostrar um claro desrespeito com quem pesquisa, milita e vivencia as opressões na pele. Como alguém pode querer legitimidade para falar sobre o que ignora? Negar fatos sociais para impor uma opinião é um problema sério de megalomania. Em alguns casos, é síndrome de privilegiado. O que mais me assusta é a pessoa nem sequer se importar se sua opinião tem relação com a realidade ou se é disseminadora de preconceito. Como vi num meme outro dia, sua opinião não muda os fatos, mas os fatos deveriam mudar sua opinião. Porém, mais preocupante do que todo o achismo é a perpetuação das violências que ele acarreta. Não há problema algum em achar que espaguete é mais gostoso do que nhoque, gostar mais de sorvete de morango do que de chocolate, ou haver estilos e personalidades diferentes. Pessoas são diversas e isso é muito bom. Agora, quando o tema é justiça social, direitos de sujeitos, achar alguma coisa sem base alguma é, no mínimo, leviano. São devidas de pessoas que estamos falando e não de preferências gastronômicas. Continuar no achismo, apesar da desigualdade latente sendo mostrada, é concordar com essa desigualdade.
Negar a existência de fatos sociais e ridicularizar lutas históricas por equidade não é dar opinião, é compactuar com a violência. Fora isso, ainda há os que confundem liberdade de expressão com discurso de ódio. Um indivíduo dizer "sou da opinião de que negros e gays são inferiores" não é ponto de vista diferente. Querer se valer do discurso da liberdade de expressão para destilar racismo, machismo, transfobia ou se esconder por trás de argumento, aspas, é minha opinião, é criminoso. Racismo é racismo, machismo é machismo, mesmo que venha na forma de opinião, e devem ser combatidos. Chamar feministas de feminazi, além de demonstrar uma clara ignorância histórica, corrobora com o sistema machista. Uma pessoa que conhece minimamente o feminismo jamais diria tal coisa. É mais fácil xingar a colega do que admitir que se beneficia do sistema corrente. Reconhecer o privilégio de ser homem implica mudança de atitude e de comportamento, e sabemos que muitos nem sequer cogitam essa possibilidade. Invocar o conceito de igualdade abstrata quando, concretamente, a desigualdade que se verifica é se omitir da responsabilidade de lutar por uma sociedade mais justa. Ainda há os que apelam para o argumento da inveja. Para eles, ativistas são pessoas rancorosas que falam muito, como se reivindicar direitos que os grupos privilegiados sempre tiveram fosse igual a não ter a sagacidade de Audre Lorde. Isso sim, eu invejo. Poeta e estudiosa feminista negra que escreveu trabalhos importantes como, aspas, as ferramentas do mestre não vão desmantelar a casa grande e, aspas, os usos da raiva, mulheres negras respondendo ao racismo, entre outros. Colocar problemas sociais nesse âmbito mostra como os especialistas em opinião ignoram por completo o que se propõe a opinar. Julgar que a luta por equidade é inveja ou mágoa me faz sentir muita vergonha alheia. Pessoas que lutam contra as desigualdades não se fazem de vítimas. São vítimas de um sistema perverso e, ao mesmo tempo, sujeitos de ação, porque o denunciam e lutam para mudá-lo. Há também quem afirme que ativistas são muito agressivos, ignorando a realidade agressiva em que vivemos, e que o pensamento positivo e uma postura, aspas, mais amor, resolvem todos os problemas. Isso resulta numa bolha de otimismo que dá medo, porque vai que pega. Ter uma postura positiva diante da vida é importante, não nego, mas julgar que problemas sociais históricos se resolvem dessa forma beira a loucura. Será que Amarildo, o ajudante de pedreiro desaparecido após ter sido demitido pela PM, não pensou positivo o suficiente? Será que o mesmo ocorreu com Cláudia Ferreira da Silva, que foi morta pela mesma PM no Morro da Congonha, na zona norte do Rio, e teve o corpo colocado no porta-malas da viatura, que abriu enquanto dirigiam, de modo que ela acabou arrastada pelas ruas? Por favor, me poupem. Como feministas negras, temos que lutar contra o achismo também. Opiniões vazias sobre questões tão sérias por si só podem não matar, mas com certeza ajudam a apertar o gatilho ou a pular o cadáver no chão.